né, como já foi apresentado. Então, vamos falar sobre a importância da suplementação em atletas de alto rendimento, só que eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o grupo, e nós vamos falar isso voltado para a lesão de ombro também, que eu acho importante. Aqui para quem não conhece meu trabalho, eu trouxe algumas fotos dos atletas, né? Aqui a primeira foto é Maurição, segundo lugar no circuito de triatlon aqui da Bahia, o campeão da Taça Band Sub-15, Série Prata, que é daqui, de um projeto social que nós acompanhamos. Nossa atleta para-atleta, Angelina, que é campeã brasileira na categoria dela. Zig Marley, que foi vice-campeão na Volta à Ilhabela de Canoa Havaiana. Aqui João, campeão brasileiro nos 800 metros livre. Aqui você tem Letícia Lordella também, que foi campeã norte-nordeste no nado borboleta. Minayoshi, que é esse japonesinho que foi campeão nas maratonas aquáticas, campeão brasileiro. E na última tela tem Joana, que foi campeã baiana no judô. Aqui uma proeza do nosso grupo, que foi segundo colocado no Campeonato Brasileiro de Maratonas Aquáticas, Interclubes, aqui do Costa Verde Tênis Clube, que é o clube que a gente acompanha. E, como eu falei, a gente vai trazer um pouquinho o assunto para mais perto da nossa realidade, e a gente vai falar a importância da suplementação em atletas de alta performance na lesão de ombro. Eu acho que Renato expôs bem aí, né, todas as questões da lesão overhead, mas a gente vai falar também da lesão, né, a lesão mínima, que é a lesão mais comum, que é a inflamação, a tendinite, que é uma lesão bem frequente nos nossos atletas. Aqui está um caso que eu trouxe para exemplificar. Um atleta de fisiculturismo, que foi campeão sul-americano, e aí tem a questão do patrocínio, que realmente acaba exercendo uma pressão muito grande na recuperação do atleta. Estava se preparando para o campeonato sul-americano e teve uma lesão no ombro direito. Muita dor após exercício, quase incapacitante, não conseguia fazer quase nenhum treino de membro superior, e foi recomendado por um colega que ele se afastasse por 30 dias. Foi quando encontrei esse atleta, e ele me disse: cara, eu não tenho como ficar afastado 30 dias, porque senão eu perco tudo, perco meu patrocínio, perco todo o trabalho que eu venho desenvolvendo. Na ressonância de ombro, né, tinha uma lesão de tendão, mas uma lesão mínima, inflamatória, provavelmente uma lesão crônica agudizada, né, tinha edema, tinha líquido peritendíneo, tinha também algumas calcificações. Então, para a gente entender a cabeça do atleta e o que é que acontece com ele e como é que devemos fazer essa reabilitação, né, a gente tem que entender algumas coisas anteriormente. Então, a gente tem que entender que o principal objetivo do atleta é o ganho de massa, força e resistência. Ganho de massa muscular, em alguns casos, e principalmente na maioria das atividades, na maioria dos esportes, ganho de força e resistência. E como é que a gente consegue isso? Alimentação, suplementação, obviamente atividade física, sabendo que existem vários estudos que comprovam que o treino de resistência associado à suplementação produz aumento da secção transversal do músculo e massa magra, além de aumentar a força muscular. Então, nós estamos falando tudo aqui com evidência, né? Qual é o problema maior que encontramos nesses atletas? Que eles fazem uma carga de exercício intensa e prolongada. Na maioria das vezes, fazem dobras, treino 2 vezes ao dia, pela manhã e à tarde. Isso, obviamente, vai levar a lesões. E essas lesões a inflamações. Como é que ocorre essa inflamação? Então, a atividade intensa, ela requer uma atividade também intensa nas mitocôndrias. Isso provoca a produção de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, os radicais livres, a alta produção de linfócitos, altos níveis de CPK, de enzimas musculares,
e de lactato desidrogenase. Então, é um verdadeiro cenário de guerra que acontece aí na fibra muscular, na articulação do atleta. Então, o processo inflamatório, obviamente, ele ocorre, produz, né, um alto nível de estresse na articulação, nesse caso no ombro. Acontece uma descarga, melhor dizendo, de vários mediadores bioquímicos que são liberados, né, como citocinas, interleucinas, TNF, e além de agentes oxidativos. E qual a importância da suplementação? É isso que nós queremos trazer, a importância e evidência científica da suplementação nessas lesões, o que podemos de fato fazer e o que nós temos de resultado com esse tratamento. Então, o que sabemos hoje é que a maioria dos atletas ele tem uma nutrição deficiente. Ou seja, existe um desequilíbrio entre o consumo calórico e o consumo de macronutrientes, principalmente a proteína, e o seu cenário, né, de atividade física, ou seja, o seu ciclo de atividade física. Então, a nutrição deficiente ele pode sim prolongar a fase de inflamação, diminuir os antioxidantes e aumentar os níveis de inflamação. Em atletas esportistas, frequentemente há o desequilíbrio, né, desse consumo calórico, e essa deficiência, às vezes também um excesso de macro e micronutrientes podem atrapalhar esse cenário, né, dominante aí no estresse muscular. A atividade física intensa, então, ele provoca uma resposta inflamatória e a produção, né, dessa resposta inflamatória pode provocar uma sobrecarga no aparelho locomotor. E aí eu trago a fala de dois coordenadores científicos, né, que é Altamiro Bottino, do São Paulo Futebol Clube, e Thiago, do Palmeiras, que eles referem sempre em suas palestras uma coisa muito interessante, que o grande segredo, né, do resultado desses profissionais em seus clubes vem da diminuição da recorrência de lesões. Então, antes de mais nada, a gente está falando de uma lesão crônica agudizada, e eu acho que o grande segredo que a gente tem que, né, aprender com essas lesões que a gente acompanha é que a principal ferramenta que nós temos é a prevenção. Como trabalhar na prevenção e, nesses casos de lesão, na regeneração muscular? Nós temos alguns alvos. Eu citei aqui 3 alvos principais. Primeiro, a via mTOR. Segundo, o PAC7. E o terceiro, que é o próprio tecido conjuntivo. E nós vamos avaliar agora cada um desses itens, com um pensamento na prevenção e na regeneração muscular. A via mTOR é uma proteína que regula algumas funções no nosso corpo, como crescimento celular, proliferação celular e a síntese de proteínas. Então, é um alvo, é um meio importante, e a gente vai aprender aqui quais são os suplementos que atuam ou que atingem essa via, trazendo a melhora ou a rapidez na reabilitação dos atletas. Então, como é que podemos ativar essa via, que é via também de hipertrofia muscular? Então, nós temos a insulina, nós temos alguns fatores de crescimento, entre eles também alguns hormônios, e os peptídeos bioativos, em que nós vamos estudar um pouco mais agora nesse momento. O hidroximetilbutirato, que é um derivado ativo da leucina, e o próprio exercício de resistência, que ele também ativa a via mTOR. PAC7, que é uma proteína regulatória da diferenciação de algumas células mesenquimais, e essas células elas têm um potencial de se transformar, né, em outras células a partir do estímulo. Ou seja, as células mesenquimais, elas
na fibra muscular, elas podem servir como agentes de reparação e cicatrização. E por isso ela é um alvo muito importante a ser alcançado. Aqui um exemplo da utilização de peptídeos bioativos de colágeno, comprovando, né, que a utilização desses peptídeos bioativos de colágeno, eles aumentam a biossíntese de PAX7 e a sua expressão também através do RNA. No tecido conjuntivo, como foi bem falado aqui por Renato, né, nosso colega Renato, nós temos o tecido conjuntivo, que é responsável pela estruturação e pela nutrição de ossos, músculos, tendões, e é outro alvo do nosso tratamento na suplementação. No tecido conjuntivo também nós temos um estudo que nos mostra que a utilização de peptídeos de colágeno, ele aumenta a formação de tecido conjuntivo, né? Muito além que o grupo controle utilizando placebo. Mas quais são as evidências científicas e como é que a gente pode utilizar essas evidências científicas na prática clínica? Então, primeiro, tudo começou com o whey. Nós sabemos disso e não poderia ser diferente aqui na exposição. A gente vai começar falando do suplemento que é mais amplamente utilizado no nosso país, utilizado em várias composições. Nós temos aqui a whey concentrada, isolada, hidrolisada, blends de whey. Nós temos várias farmácias, né, e vários laboratórios que produzem whey também. E o que é que nós vemos aqui em um artigo? 24 jogadores, dividido em 3 grupos, de acordo com a suplementação, com whey, proteína do soro do leite hidrolisada e maltodextrina. Ou seja, você usa o whey hidrolisada, whey não hidrolisada e a maltodextrina. E o estudo revela que o uso da proteína do soro do leite aumenta a massa muscular em atletas de elite do futebol. Então, a primeira constatação é que o whey realmente atua no músculo. Isso é a primeira coisa que nós temos evidência científica. Mas isso não bastaria atuar no músculo se não tivesse evidências que ela diminui a lesão muscular. Então, nós temos, nesse mesmo artigo, uma outra conclusão, que é a avaliação dos níveis de lactato desidrogenase e creatinquinase. E nós vemos que a whey, ela diminui esses dois marcadores. A utilização de whey protein, né, durante um campeonato, ela diminui a incidência de lesão comprovadas através de marcadores de lesão muscular, como a creatinquinase e a lactato desidrogenase. Mas existe uma questão que nós temos que avaliar na utilização do whey, né? Porque, como é de fácil acesso, existem várias formas de consumo, de utilização e de prescrição, sendo que fica difícil você caracterizar hoje, através dos estudos, qual a prescrição melhor para se obter o resultado, porque quando vai se avaliar os grandes estudos, você vê uma variação muito grande na utilização em termos de qualidade e quantidade desse produto. Outro fator que a gente não pode esquecer é que o estudo realizado pelo Comitê Olímpico Internacional fez o teste de antidoping em 634 amostras em 13 países de 215 fornecedores de suplementos, entre eles a uma grande maioria de whey, e o doping deu positivo para esteroides em 14%, 14,8%, sendo que nos Estados Unidos foi positivo em 18,8%, na Áustria 22,7% e na Ucrânia 18%.
Então, outro cuidado, quando a gente fala de tratamento em atletas de alto rendimento, principalmente aqueles que disputam o campeonato, é a escolha do suplemento, porque, obviamente, nós corremos o risco de usar um suplemento sem saber que haja contaminação. Isso, obviamente, põe em risco o atleta e põe em risco também a carreira daquele que está prescrevendo. Então, nós temos que ter a garantia de que aquele suplemento que estamos utilizando, ele é de boa procedência. Depois, o maior pool de publicações que nós temos hoje a respeito de reabilitação, regeneração muscular, é com BCA. Né? O BCA, realmente, ele, de longe, é o suplemento que tem melhor resposta na regeneração muscular. E existem vários artigos, várias publicações que demonstram isso. Então, no estudo, em 2017, nós vimos que o BCA, administrado antes da atividade física, apresentou redução no índice de dano muscular e aceleração da recuperação em homens lesionados. É muito importante porque talvez ele não seja, a gente não imagine que o BCA seja a primeira escolha quando nós estamos prescrevendo ou utilizando algum suplemento para reabilitação de dano ou lesão muscular ou tendinha, mas é onde encontramos as maiores evidências. Outro estudo, ele demonstra que o BCA é o substrato-chave para reposição proteica. Justamente porque o BCA ele atua naquela via mTOR, que ajuda na recuperação e no crescimento muscular. Ainda na suplementação com BCA, que são os aminoácidos compostos pelos aminoácidos leucina, isoleucina e valina, eles atuam, né, como precursores da síntese proteica no músculo e, portanto, o uso desse suplemento tem trazido resultados não só na recuperação, mas na performance de atletas. Também alguns estudos, Reis e colaboradores demonstraram que o BCA é benéfico no tratamento do dano muscular e na sua recuperação. Outros estudos também realizados em 2006 por Nosaka também demonstram que a suplementação de BCA, né, ela é eficaz na redução do dano muscular e da dor quando tratada imediatamente. Então, nós temos aqui, pessoal, uma ferramenta que já é muito conhecida, mas talvez um tanto que desprezada, porque o BCA, na prática médica, a gente vê muita utilização para hipertrofia muscular, mas eu vejo muito pouco a utilização para recuperação, e está aí, a gente pode listar aqui vários artigos falando a mesma coisa, da importância da utilização desses aminoácidos essenciais na reabilitação e regeneração muscular. Eu trouxe aqui também algumas vitaminas. Nós temos um pool gigantesco, mas nós vamos citar algumas. O magnésio, mineral, que é fundamental para o metabolismo e funciona também como anti-inflamatório, né? Então, o magnésio, se nós formos avaliar, existem também uma série de publicações demonstrando a capacidade da redução de citocinas, que são mediadores inflamatórios, através da utilização do magnésio. O que falar, então, da vitamina D? A vitamina D, além de ter evidência na melhora do desempenho muscular, ela também tem uma coisa muito interessante, que eu acho que talvez, às vezes, a gente perca o critério dessa avaliação, que é o direcionamento da deposição de cálcio. Obviamente, nós sabemos hoje, e temos um nível de evidência maior, de que a vitamina D sozinha, ela não consegue modular adequadamente a deposição de cálcio no osso e evitando essa deposição em outros sítios. Sabemos também que no processo de inflamação acontece deposição de cálcio.
em qualquer inflamação, em qualquer parte do corpo. No processo de cicatrização, existe deposição também de cálcio, né? E isso, como nós falamos, para o atleta, pode ser uma grande catástrofe. Por quê? Se há deposição de cálcio em um tendão, em um músculo, isso diminui a sua elasticidade e aumenta a incidência de rupturas, podendo levar até, dependendo do grau de lesão, uma ruptura completa do tendão. Então, a vitamina D, ele regula essa distribuição do cálcio, né? E, além disso, ele é importante também porque ele modula a atividade do cálcio na contração muscular. A vitamina D também promove síntese de proteínas, do transporte também de cálcio e influencia na força muscular. Segundo alguns estudos, o uso da vitamina D aumenta a síntese proteica e tem efeito estimulante também naqueles aminoácidos BCAAs, a leucina, que é o principal deles, além de outros aminoácidos, e também na insulina e, obviamente, na síntese proteica. Avaliamos também a vitamina C e a vitamina E, porque nós vimos que o processo, né, ainda há pouco, de estresse muscular produz radicais livres, e por isso é importante a utilização de vitaminas antioxidantes, né? Já que essa célula muscular, esse tecido muscular, ele sofre a ação desses agentes oxidantes, né? Um estudo recente, né, ele demonstrou que o sinergismo da utilização da vitamina D com a vitamina K2, ele desempenha um papel ainda mais fundamental na homeostase óssea, direcionando ainda mais a deposição de cálcio de forma excelente, né, tanto para os ossos quanto para os outros sítios do nosso corpo, né? Então, sabendo que é importante ressaltar que a deficiência desses nutrientes, ele pode alterar as reações bioquímicas e a disponibilidade de cálcio também no nosso organismo. Desse modo, aponta-se que o efeito sinergético desses dois nutrientes, ele regula e direciona a deposição de cálcio no osso, evitando assim que seja depositado em outros sítios. Assim, concluímos que a ação de cada um desses dois, da vitamina D e da vitamina K2, eles se complementam, evitando a desmineralização óssea, evitando também fraturas e auxiliando também na integridade do osso. Ou seja, quando pensamos em lesão, também esquecemos um pouquinho da vitamina D e principalmente da vitamina K2. Agora nós estamos vendo que a vitamina K2, ela só não evita a deposição de cálcio na artéria, mas também evita a deposição de cálcio em outros sítios do nosso organismo. E nesse caso nós estamos falando da inflamação, né? Deposição de cálcio consequente à inflamação. Uma coisa muito importante e que vem surgindo como uma novidade e também em substituição ao whey, devido, obviamente, a vários fatores, principalmente a qualidade e principalmente também a possibilidade de contaminantes dentro desse suplemento, surgiu recentemente os peptídeos bioativos, que são de colágeno, né? Esses peptídeos, eles possuem uma ação bem específica, né? Quando são quebrados em determinada forma, né, na sua cadeia molecular. Eles são absorvidos rapidamente e tem alguns estudos que demonstram que em até 30 minutos eles encontram-se disponíveis na fibra muscular.
Aqui nós vamos ver alguns artigos científicos. A maioria desses artigos são publicados na Alemanha. Um artigo que demonstrou que em homens acima de 65 anos, utilizando peptídeos de colágeno em sua suplementação, melhorou a massa muscular, a força e a redução de gordura. Mas isso não demonstra regeneração muscular, mas demonstra que ele atua na fibra muscular. Outro estudo em jovens sedentários e não atletas, que utilizou, esse já é estudo duplo cego, randomizado, né? Ele utilizou 32 jovens utilizaram o suplemento de peptídeo de colágeno e 31 placebo, outros 35 usaram whey. E o que é que demonstrou esse estudo? Que o uso diário, obviamente, mas a prática de exercício e a tomada diária, ele demonstrou ganho de força muscular do suplemento de peptídeo de colágeno comparado com o placebo. Ele demonstrou também que houve uma diminuição da massa de gordura e um incremento da massa livre de gordura. E demonstrou também que a utilização de peptídeos de colágeno foi superior à utilização de whey. Então, se você observar no artigo anterior, lá do início, quando a gente falou do whey, de que o whey tem evidência de que, né, melhora a regeneração muscular por diminuir, né, na corrente sanguínea a CPK e a lactato desidrogenase, então, obviamente, supomos que os peptídeos de colágeno, por ser superior ao whey, também sejam superior na regeneração muscular. Um grande estudo mais recente, de 2019, com esses peptídeos de colágeno, já em exercício de resistência, né, já em pessoas treinadas, ela demonstrou o seguinte: em 57 participantes que completaram 32 sessões de treinamento, o exercício resistido mais a suplementação aumentou a massa livre de gordura. Que houve alterações na força muscular que não foram suficientes para dizer que realmente esse suplemento seja melhor do que o placebo. Mas, na biópsia muscular, né, houve a confirmação do aumento da massa livre de gordura em comparação com os indivíduos que utilizaram placebo. Em outro estudo, com pacientes também treinados, utilizando peptídeos de colágeno na sua suplementação, após 12 semanas de treinamento resistido, a combinação de colágeno comparado com placebo, você encontrou a massa livre de gordura significativamente mais elevado e o aumento da força em comparação também ao placebo. Os indivíduos que usaram o peptídeo de colágeno mostraram também um aumento significativo na disponibilidade de proteínas em comparação ao placebo. Então, aqui nós começamos a ver que realmente esse peptídeo de colágeno ele começou a ocupar um lugar de destaque comparado à proteína do soro do leite. Nós temos também outro estudo falando sobre esses peptídeos de colágeno com exercício de resistência, né? E nesse estudo, a conclusão é que o regime de treinamento resistido, em combinação com a suplementação de peptídeos de colágeno, induziram um aumento significativo da massa livre de gordura e a diminuição da massa de gordura, tendo um impacto positivo na composição corporal e resultou na melhora da força, um aumento significativo na força de preensão manual em comparação com
o grupo que não utilizou o peptídeo de colágeno. Aqui, só para a gente observar, nesse mesmo estudo, ele demonstra o seguinte, que as doses acima de 15 gramas por dia, elas não são significativas ou proporcionalmente significativas na melhora dos resultados. Isso diz o quê? Que doses menores do que nós utilizamos de whey, apenas 15 gramas de peptídeos de colágeno por dia, eles já trazem resultados satisfatórios. Quais são as novidades que nós temos? Nós falamos aqui de coisas que já conhecemos, como whey, BCAAs, vitaminas, e também dos peptídeos de colágeno, que eu acredito que muitos de vocês já tiveram contato com eles. Mas aqui estão algumas novidades. Em um estudo japonês, eles viram que um composto de hidroxiprolilglicina, hidroxiprolina com glicina, ele tem uma ação muito parecida com o do BCA, né? Sendo que esse composto, ele também é derivado de colágeno hidrolisado. Então, nós temos aí dentro desse pool de colágeno hidrolisado uma substância que é composta de hidroxiprolina e glicina, que foi identificado que ela tem uma ação muito parecida com os nossos compostos de BCA, leucina, isoleucina e valina. O efeito na diferenciação e hipertrofia de células do músculo esquelético foi comprovado, aumentou a expressão de proteínas estruturais, né, de cadeia pesada, miotubo, tropomiosina. Esses estudos também indicaram que ela pode induzir, né, a diferenciação muscular e hipertrofia, né, e promove também a diferenciação miogênica, ativando a sinalização de algumas vias, e principalmente vias mesenquimais, ou seja, aquela função que a gente falou, que também o peptídeo de colágeno atua no PK7, também esse derivado de hidroxiprolilglicina também demonstra em alguns artigos que atua nesse sítio, ativando essas células mesenquimais. Esse é o artigo científico, né, que fala sobre esse assunto, né, está disponível para que todos nós possamos ter acesso a ele. Outra novidade é o metilsulfonilmetano, que tem evidência na prevenção e no tratamento de lesões osteomusculares. E aí tem um grau de evidência bem bacana também. Esse grau de evidência, ele está alicerçado na atuação do MSM no fator NF-κB, que é o fator de transcrição nuclear, né, que atua na intermediação ou na produção de mediadores inflamatórios. Então, comprovando aí que o metilsulfonilmetano, que interage com o fator de necrose, fator de transcrição nuclear, né, ele, inibindo esse fator, ele melhora ou diminui os radicais livres presentes na inflamação. Observando-se que ele não diminui a razão total dos radicais livres, mas ele diminui os radicais livres em excesso na inflamação. Ou seja, ele não quebra a homeostase dessa produção, mas ele apenas diminui o excesso de radicais livres. Também, através dessa interação com o fator nuclear κB, o metilsulfonilmetano, ele acaba diminuindo a produção de interleucinas, TNF-alfa, óxido nítrico, que é um vasodilatador, e COX-2. Então, observem que o metilsulfonilmetano, conhecido como MSM, ele atua não só como agente antioxidante, mas como agente também anti-inflamatório.
certo? Então, guardem isso. Eu acho que aqui no Brasil está chegando, já chegou nos mercados, nas farmácias, melhor dizendo, e que nós já estamos tendo acesso a esse produto. E é um produto que tem uma grande promessa realmente na prevenção e na reabilitação de pacientes com lesão osteomuscular. Aqui estão alguns artigos disponíveis, né, que descrevem que a molécula realmente ela tem uma comprovação do seu mecanismo de ação, reconhecendo os seus benefícios e apontando que esse metilsulfonilmetano reduziu os níveis de interleucina 6 e demonstra eficiência também nos processos imunomediados, entre eles os alérgicos. Outro estudo, duplo cego randomizado e controlado, com 40 homens, utilizando 3 gramas de MSM por 4 semanas, em um protocolo específico de exercícios, demonstrou a influência, observem bem, pessoal, na recuperação da força muscular pós-exercício. Diminuiu o dano e a dor muscular. Mas, nesse artigo, não demonstrou a redução no estresse oxidativo pós-exercício. Mas observem que ele demonstrou a recuperação, né, a atuação na recuperação muscular, diminuindo a dor e o estiramento, que é a lesão muscular. E outro artigo, também com 40 homens, duplo cego randomizado e controlado, também com 3 gramas de MSM por 4 semanas, ele demonstra que essa substância pode reduzir a imunossupressão pós-exercício intenso. E também ele inibe a secreção de TNF, né, que é uma enzima, um mediador pró-inflamatório. Observamos também que existe grande grau de evidência da atuação do MSM na inflamação articular. Nós temos estudos aqui de 2004 com 118 pacientes, 2006 com 50 pacientes, 2011 com 49 pacientes, 2014 com 100 pacientes e 2017 com 147 pacientes. São estudos controlados, duplo cego, randomizados. E a conclusão é que indivíduos com osteoartrite suplementados com MSM apresentam diminuição da dor, edema e melhora da escala de limitação e dor articular. Então, observemos o seguinte, que o MSM ele entra aí como realmente uma substância em qual possamos utilizar para prevenir lesão e também na recuperação dessas lesões. E aqui estão disponíveis vários artigos que complementam essa descrição. Como é que o MSM atua, então, na osteoartrite? Como seria? Também através, não só através desse mecanismo, mas principalmente através da atuação inibindo o NF-κB, diminuindo assim a interleucina 1D, o TNF-alfa, o óxido nítrico, COX-2, e, importante, a redução de metaloproteinases, que essas metaloproteinases, junto com TNF-alfa e interleucina 1B, é que provocam a degeneração osteoarticular. Então, observem que essa substância ela demonstra uma atuação na prevenção, mas também na reabilitação e no tratamento desses pacientes. Conclusão é que, em primeiro lugar, obviamente, nós devemos suprir as necessidades bioquímicas do nosso atleta. E como o nome fala, suplementos, ele não substitui a alimentação básica. Obviamente, sempre a gente tem que fazer o balanço calórico para ver se a quantidade de caloria que o nosso paciente, o nosso atleta está ingerindo é suficiente para a quantidade de exercício ou de gasto calórico que ele está executando. Então, esse balanço, né, energético é muito importante.
Segundo lugar, a importância do conhecimento, né, na alimentação desses atletas, se ele está conseguindo suprimir as necessidades de consumos de proteína, né, necessárias para uso diariamente. Ou seja, se ele está consumindo a quantidade de proteína suficiente para o seu objetivo. Isso depende do peso, depende da massa livre de gordura, isso depende do objetivo do atleta, isso depende também da modalidade que o atleta desempenha. Então, obviamente, se é uma atividade física mais leve ou uma atividade física aeróbica, é diferente de uma atividade física ou de um esporte como o fisiculturismo. Então, para o fisiculturismo, nós alcançamos níveis muito elevados de reposição de proteína diária, ou seja, do consumo proteico diário, diferente de atletas ou de desportistas ou praticantes de atividade física. Mas o que nós temos que lembrar é que existe uma regra para isso, e, em primeiro lugar, nós temos que obedecer tanto a regra de consumo diário de calorias suficientes para a execução da nossa atividade física, quanto de macronutrientes, no ponto de vista principal de proteínas, para que não haja dano muscular e para que esse atleta não venha se lesionar. Já que nós falamos anteriormente que o grande diferencial do resultado, né, do êxito de muitos atletas é o fato simples da diminuição do índice de lesão ou da recorrência de lesões. Mas aqui nós vemos o seguinte, que temos os peptídeos de colágeno bioativos, que possamos abrir mão para a utilização, pois eles atuam tanto no tecido conjuntivo, né, que a gente viu que serve como estrutura e como nutrição dos outros tecidos, que é de importância, tanto quanto no PAC7, quanto na via mTOR. Nós vimos também que os aminoácidos, como os aminoácidos essenciais e os BCAAs, leucina, valina e sileucina, são de grande importância também na suplementação desses atletas, na prevenção e na recuperação de lesões. Nós temos também, que eu não falei aqui, os colágenos tipo 2, hidrolisado e não hidrolisado, o hidrolisado, que serve como aporte, como bioconstrutor, e o não hidrolisado, que serve como bioativo, ou seja, como anti-inflamatório, aliviando também a inflamação na cavidade articular. E temos também as vitaminas, vitamina C, D, a vitamina E e a vitamina K, que incluímos nesse pool também, não como um coadjuvante, mas como também principal para a utilização na reabilitação desse atleta. A suplementação de magnésio e, por último, o metilsulfonilmetano. Eu acho que o recado que nós teríamos que dar hoje é esse. Sempre que a gente for pensar na reabilitação de um atleta, sempre que for pensar, né, na indicação de suplementação, primeiro, proteína, né? Aliás, primeiro, gasto calórico, segundo, proteína, e depois, esses suplementos que são de vital importância, com evidência científica, comprovando a diminuição do índice de lesão, o ganho de força e resistência muscular e a recuperação da fibra muscular. Então, o que tínhamos para falar é isso. Muito obrigado aí pela oportunidade o nosso colega, né, Flávio. Muito obrigado ao grupo de estudo, né, que nos convidou para fazer essa palestra. Eu quis trazer aqui, fugir um pouquinho do básico que é utilizado e trazer algumas novidades para que a gente possa acrescentar um tempero, né, na utilização de novos suplementos e experimentar novos conceitos, né, de suplementação na reabilitação osteomuscular. Espero ter contribuído de alguma forma e estamos aqui à disposição para responder perguntas, se assim
for necessário. E chegaram algumas perguntas. Foi muito boa a sua palestra, doutor Fabrício, muita informação nova. O senhor ainda está partilhando a tela. Essas perguntas chegaram no chat do YouTube, que é por onde está sendo transmitido o nosso simpósio. O Hugo Nascimento perguntou o seguinte: quanto à suplementação de BCAA, o uso isolado desse suplemento traz resultados significativos para a regeneração muscular quando comparado ao whey? É interessante o uso combinado desses suplementos? Sim, porque existe uma característica que eu não quis me alongar muito aqui, mas que eu uso muito na prática. Na verdade, assim, a gente participa muito daquilo que a gente consegue utilizar, né, colocar em prática. Então, o que é que acontece? Existe um conceito que não é muito difundido, mas que eu aprendi com um colega que, infelizmente, já não está no nosso meio, que foi o Elion Póvoa, que trouxe a ortomolecular para o Brasil. E Elion dizia o seguinte, que a gente tem que ter sempre a ideia, quando for prescrever alguma suplementação, dos suplementos que são bioativos e dos suplementos que são bioconstrutores. Então, os bioativos e os bioconstrutores. Então, se falando da utilização do BCA associado ao whey, a peptídeo de colágeno ou a outros suplementos, nós pensamos que o whey ele age tanto como bioativo quanto bioconstrutor. E o BCA, principalmente como composto bioativo, que ele atua na via mTOR, que é a via de regeneração, de hipertrofia muscular. Então, teria sim, assim como nós hoje utilizamos o colágeno hidrolisado e não hidrolisado, associado, né? Nós utilizamos também um colágeno não hidrolisado com ácido hialurônico, né? Associado também, porque um tem uma via de atuação que é mais bioativa, o outro mais bioconstrutora. A outra pergunta que apareceu também é do Matheus. Ele pergunta o seguinte: Fabrício, em atletas que apresentam dores crônicas, existe algum suplemento que auxilie no tratamento dessa dor para que possa diminuir a ingestão de analgésicos? Porque em parâmetros nutricionais pode ser associado à ingestão de alimentos com triptofano, que é precursor da serotonina. Sim, eu tenho uma experiência, eu acho que isso aí dá um gancho bacana assim, para a gente, que é, eu quando trato o atleta, eu trato de forma completa mesmo, e eu entro muito na questão emocional do atleta. E digo, para quem está assistindo a gente, se você, alguns ortopedistas que trabalham também com atletas, eu acho que às vezes a gente tem que dar uma atenção especial à questão emocional, e a dor leva muito a isso. Quando o paciente tem dor, ele geralmente, o paciente com dor crônica, ele tem uma chance maior de desenvolver depressão e ansiedade. Isso é fato, tem evidência. Então, a gente tem que ter uma atenção para a dor crônica. E hoje, eu estou começando a realmente ter uma prática melhor com o MSM. O MSM já é bem difundido em outros países. Os países europeus utilizam já há mais de 30 anos. Estados Unidos nem se fala. No Brasil está chegando agora. Mas eu já vinha utilizando e estou intensificando a utilização, porque no MSM existe uma evidência científica e clínica de que realmente ele alivia a dor, ele diminui a inflamação, né? Então, eu acho que ele seria uma boa escolha. Outra coisa que a gente tem que pensar também, quando a gente fala de dor, a gente fala por que o motivo da dor. Muitas vezes a dor ela vem justamente pela rigidez, pelas microfissuras musculares, pela rigidez dos tendões. Então, obviamente, eu sempre indico para todos os meus atletas que sentem dor a fisioterapia. A fisioterapia auxilia muito na dor. Eu acho que a gente tem resultado excelente, porque a gente diminui a tensão, a gente flexibiliza mais os tendões, a gente libera mais essa articulação, e isso tem um resultado fantástico. Né? Eu digo porque até a fisioterapia tem evoluído dentro da própria fisioterapia, com algumas alternativas que eu não vou falar aqui, porque muitas vezes pode gerar alguma polêmica, mas até a fisioterapia tem crescido nesse sentido do alívio da dor também. Então, a gente usa muito fisioterapia e utiliza também de algumas substâncias naturais,
Eu utilizo em atletas também o asparcófito procumbis, que é um anti-inflamatório natural, né, que dá para a gente usar por um tempo mais prolongado. Como eu falei, o MSM também. A gente sempre evita a utilização de anti-inflamatórios, porque o anti-inflamatório, na verdade, a possibilidade de lesão pós-uso de anti-inflamatório é muito alta, porque ele perde um pouquinho o analgésico mais potente, o anti-inflamatório, ele perde um pouquinho a noção da força e da saúde muscular, né? E acaba excedendo, isso acaba provocando lesões também. Em relação ao triptofano, aí voltando ao triptofano, é de vital importância, porque o paciente com dor, ele tem uma chance de ter depressão. E eu tenho tido êxito, assim, muito resultado bacana mesmo, com a utilização não só do triptofano, mas de outras substâncias que são neuroativas para aliviar a tensão, a ansiedade e, às vezes, a dor nesses atletas. E tem um resultado muito bom, excelente. Tem substâncias que são pouco conhecidas, como o DMAI, depois dê uma olhada, o dimetiletanol, que é excelente também, melhora também a concentração do atleta, alivia a ansiedade, diminui dor, e além de várias outras substâncias, que a gente poderia listar aqui, várias, que também são utilizadas. Certo. A próxima pergunta. Também foi perguntado qual é o melhor, o whey isolado ou o hidrolisado? Olha só, isso aí eu vou te dizer ainda mais. O whey hidrolisado é melhor que o isolado, que é melhor que o concentrado, né, nessa categoria. Concentrado, menorzinho, porque a concentração realmente é menor. O isolado é um intermediário e o hidrolisado, ele tem uma biodisponibilidade mais rápida. Obviamente que depende também do objetivo que você quer, né? Geralmente, o objetivo que a gente, né, deseja é o ganho de força e resistência e muitas vezes massa muscular. E por isso ele é utilizado geralmente ou após a atividade física, geralmente após a atividade física, mas se o treino é muito intenso, um treino muito longo, muito desgaste, eu uso também antes da atividade física muito intensa, porque você diminui a lesão muscular. Mas para um e para outro, o ideal ainda é o whey hidrolisado, que é o que mais é utilizado. Sendo que, como eu mostrei agora há pouco, o peptídeo de colágeno, né, ele se demonstra superior ao whey hidrolisado. E outro detalhe, o custo desse peptídeo de colágeno é inferior ao whey. Se você for comprar um whey hidrolisado hoje, ele deve estar custando aí por volta de uns, no mínimo, 180, 200 reais. Hoje você encontra um peptídeo de colágeno de boa qualidade por 160, 170 reais. Certo? Então, para quem não experimentou ainda, faça o teste. Faça o teste em você mesmo, utilizando, se você faz atividade física, para você ver a diferença, e faça o teste também nos seus atletas, 90 dias. E aí você vai ver o que, na prática, a gente está aprendendo aqui com a teoria. Certo. Nilson perguntou o seguinte: qual o tipo de suplementação ideal quando se fala em atletas com altas taxas de gasto calórico e que precisam de um peso específico para atuarem? Para esses esportes, o processo de desidratação interfere no efeito da suplementação? Eu acho que ele está falando aí mais no fisiculturismo, eu não sei, depois ele pode Ou então em responder. lutador de MMA que tem que Isso, perder o peso da isso. pesagem? Isso. Nós, na verdade, isso interfere muito. E aí a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque eu vou te dizer uma coisa: a desidratação que eles fazem, a não ser que seja no fisiculturismo, que você não precisa ter rapidez de raciocínio ou de reflexo, não é muito bom. Eu tenho já aqui vários atletas que a gente teve um êxito, uma melhora muito grande no desempenho só na hidratação adequada durante a atividade, durante o exercício, durante as competições. Ou seja, a hidratação é tão importante, porque antes que você tenha sintomas de desidratação como mal-estar, enjoo ou até sensação de desmaio, você vai ter a diminuição no raciocínio e no reflexo. Então, assim, a hidratação é essencial. Por isso que nesses atletas que a gente acompanha, a gente faz
Não adianta, eu já tive aqui alguma experiência de pessoas que me procuram um mês antes, querendo perder 5 quilos, né, 3 quilos em um mês. Isso é muito desgastante para o profissional, é muito desgastante para o atleta também. Eu acho que a gente tem que fazer uma programação dentro dos ciclos, macrociclo, mesociclo, micro, fazer uma programação dessa perda de peso para alcançar essa meta. Porque eu te digo uma coisa, para aquele que vai depender de força, de resistência, de raciocínio, de reflexo, a desidratação imediatamente antes, traz grande prejuízo. Eu acho que não tem benefício nenhum, exceto os fisiculturistas, que eles fazem isso com maestria. Conheço alguns, trabalho com eles e sei que isso já faz parte do cotidiano deles, eles já têm uma estrutura preparada para isso também. A Tainá de Oliveira Rodrigues Menezes, lá no chat, perguntou o seguinte: qual o seu ponto de vista sobre a utilização da creatina? Muito boa pergunta, porque eu poderia ter falado da creatina aqui, só que creatina tem um detalhe. Do ponto de vista, a creatina, o que é que ela faz? Ela aumenta a potência, mas aumenta também a concentração hídrica dentro da fibra muscular. Ou seja, ele demacia um pouquinho a fibra muscular. E isso, na minha prática, e eu já vi alguns artigos também, leva a maior incidência de lesão. Então, você tem que ter muito cuidado. Creatina é muito bom. Você tem que saber o time de utilização, certo? E você tem que saber a indicação da utilização. Por exemplo, vou dar um exemplo básico. Eu já tive pacientes aqui, atletas de alto rendimento, disputando o Campeonato Brasileiro, que utilizavam creatina em provas longas. E ao retirar essa creatina, só no fato de retirar, ele já teve uma melhora surpreendente no desempenho. Porque a creatina, ela pesa. A creatina, ela tem melhor potência. Então, para provas curtas, é excelente. Você pode usar para um paciente aí e vai fazer ou potência ou prova curta. Não vejo. Agora, sim, sem sobrecarga muscular. Se você usa muita creatina e cria uma sobrecarga, como no fisiculturismo, uma carga grande, ainda mais em iniciantes, que não tem experiência, você pode lesionar o seu músculo, por causa do edema da fibra muscular, da retenção de líquido nessa fibra. Então, creatina é muito bom, mas, por exemplo, eu não uso creatina para reabilitação, para recuperação, porque eu entendo, né, através da evidência que a gente tem, de que ela, muitas vezes, como, por exemplo, a gente tem um exemplo clássico na medicina, que são as úlceras venosas e arteriais, que é associada a edema de membro inferior, ferida de membro inferior em paciente com edema, que demora muito a recuperar. Enquanto você não enxuga o paciente, não enxuga aquele edema, você não consegue cicatrizar. A mesma coisa na fibra muscular. Se você tem edema na fibra muscular, você tem que enxugar esse edema. Você tem que usar suplementos ou medicamentos para enxugar essa fibra, para que ela cicatrize mais rápido. Obviamente, como a gente falou, enxugar e evitar a deposição de cálcio nessa fibra. Mas creatina, eu acho que, no meu ponto de vista, atletas selecionados, né, para provas selecionadas, porque tem alguns atletas que disputam, por exemplo, natação, o cara disputa uma prova de 100 metros de manhã e uma de 800 à tarde. Não dá para usar. Agora, o cara que disputa só prova de 50, 100 metros, provas rápidas, curtas, que exigem potência, o cara tem um controle da sua força muscular, ele não exagera na sobrecarga, dá para utilizar tranquilamente. Pronto, e para encerrar, uma pergunta do Nilson. O senhor acredita que os protocolos para se identificar doping, a exemplo da USADA, USADA, né, poderiam ser mais flexíveis? A proibição de algumas substâncias, como esteroides, podem prejudicar alguns atletas que a usariam de forma legal? Ótima, excelente pergunta, até porque eu já tive um conflito, na verdade, com o ABCD daqui do Brasil, porque eu tentei conversar com eles para esclarecer algumas coisas, eles são bem fechados, assim, você não consegue ter acesso a eles. Eu acho que isso não é legal, eu acho que a gente deveria ter acesso, a gente não quer infringir, a gente quer entender o que acontece. Mas eles são muito fechados, e eu tentei, por algumas vezes, conversar sobre algum suplemento, que eu acho que realmente não teria nenhuma contraindicação à utilização, e, na verdade, não tem nem conversa, entendeu?
eu acho que eles se reservam demais, e isso impede o diálogo, impede o crescimento como um todo. Então, na verdade, eu acredito sim que tem alguns suplementos que poderiam ser utilizados sem maiores complicações para o atleta, né? Mas que, devido a essa inflexibilidade que eles têm, eu mesmo não gosto de correr risco nenhum. Então, para vocês terem ideia, até formulações em farmácia de manipulação, eu sou muito rigoroso, assim, eu, sabe, converso com os bioquímicos, converso com até os donos das farmácias pedindo, por favor, que realmente façam em lugares que não tenham o menor risco de contaminação, porque eu sei que eles são bem rigorosos. Nós sabemos também que a maioria das federações, elas não fazem, não utilizam o exame de doping. Mas, obviamente, a gente parte do pressuposto daquilo que é correto, né? E por isso nós não utilizamos. Agora, o cara que faz atividade física habitual, que não tem intenção nenhuma de disputar campeonato, a gente já flexibiliza mais um pouco. Mas num atleta de alto rendimento que disputa campeonato, que pode correr algum risco de ter alguma perda, esse, de fato, apesar de questionar a conduta, até porque a clareza das regras, né, que nós temos, da UADA e do ABCD, nós temos que cumprir. Né? Nós estamos aqui para cumprir essas regras, porque, na verdade, como se diz, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, nós cumprimos todas as regras para não ter problema nenhum com nenhum atleta. Tá, ok. Então, essa foi a última pergunta. Eu queria encerrar agradecendo. Sua palestra foi muito boa. Muito fato novo, coisas que a gente não conhece, a não ser que trabalhe com isso, os educadores físicos, médicos, nutrólogos, que têm mais contato com esses estudos. Eu, particularmente, gostei bastante. Muito obrigada. Obrigado a todos. Obrigado aí, grande Flávio, pela oportunidade. Espero ter contribuído de alguma forma, né? Claro que tem muito assunto, muito pano para manga. Eu tentei trazer aquilo que eu achei mais pertinente e estamos à disposição sempre que precisar. Mais uma vez, parabéns também pela iniciativa. Eu acho que é louvadíssimo assim a iniciativa, meu caro. Precisamos de mais iniciativas dessas, entendeu? Precisamos de mais, porque eu lido com atletas, meu caro, e eu digo uma coisa: existe uma carência muito grande, ainda mais falando de atletas. Tem atletas que realmente eles conseguem exceder qualquer expectativa, porque às vezes não tem nem o suficiente para alimentação. Então, eu vejo exemplos assim, eles tiram mesmo, como a gente fala, leite de pedra. Né? Eles realmente são fantásticos, é apaixonante trabalhar com atletas. E se você depois quiser derivar, né, o seu congresso para o esporte também, estamos aqui à disposição, porque eu achei uma iniciativa assim, fantástica para que a gente possa ajudar a quem realmente precisa. Fala, Fabrício, grande colega aí, conheci através da Apsen, né, lá no curso em fevereiro, fazendo aquele curso em São Paulo. Queria te agradecer, cara, pela excelente palestra. Foi a palestra que teve maior engajamento aqui do público. Parabéns, muito boa mesmo. Acho que é um assunto que o fisioterapeuta hoje ele precisa entender sobre suplementação e é algo que está no nosso código de ética, cara. Se entrar lá no site do COFITO, o fisioterapeuta ele tem autonomia para isso. Que aí falta realmente a gente se introduzir nesse cenário, estudar um pouco mais, justamente para compreender qual o paciente ideal, né, para suplementar. Então, parabéns, Fabrício, pela excelente explanação.